muito bem-vindo, doutor, para a gente falar desse tema tão importante, né? Obrigada pela presença. Eu começo perguntando o seguinte, doutor, a importância, né? A gente falava um pouquinho antes nos bastidores, a importância da gente abrir espaço para falar cada vez mais sobre isso, né? Oi, Mayara, obrigado pelo convite. Então, sim, já está muito melhor do que já foi, mas ainda tem alguma resistência, dificuldades de acesso. A gente estava conversando, né? Mulheres procuram muito mais do que os homens. Está melhor, mas ainda pode ser mais fácil, né? E os tratamentos são muito bons, muito melhores do que eram antigamente, mais acessíveis, tem mais opções, mesmo que a gente está aqui no interior, né? Então, é muito importante ir reforçando, até para desmistificar essa ideia, essa resistência, né, dos tratamentos. A rede social ajuda muito também hoje em dia, né? Muito, hoje é um meio que as pessoas acessam muito e encontram muito material também sobre isso. Tem né, muita doutor? bobagem, mas tem coisa boa. Com certeza. Doutor, quando a gente falou também que o senhor vinha até aqui, a gente abriu espaço para os nossos telespectadores, muitos têm dúvidas e alguns gravaram algumas perguntas para o senhor. Vamos acompanhar a primeira produção? Eu gostaria de saber quais são os sinais que a gente poderia identificar para buscar ajuda. Pergunta da Carmen, super importante, né? Assim, isso é uma dúvida recorrente. É sempre importante a gente falar de novo, reforçar. Quando a gente não está legal, assim, a gente pode sentir e começar a pensar em algo, assim como a gente pode ter no corpo sintomas. Então, a gente vai ter algumas alterações, assim, a pessoa pode ficar mais intolerante, mais irritada, um pavio mais curto, ou mais chorosa, mais sensível, dentro, assim, diferente do seu normal, não é uma TPM, no caso das mulheres é algo diferente. Pode ter alteração de padrão de sono, muito sono, pouco sono, alteração de apetite, aumento de apetite ou diminuição de apetite, aquele desejo, aquela energia para as atividades da vida, trabalho, escola, faculdade, socializar, amigos, atividade física, reduz, não necessariamente, não é obrigatório, as pessoas às vezes têm uma ideia assim que eu não estou deprimido porque eu não choro todo dia. Ok, mas a depressão não é obrigatório ter o sintoma de choro, pode ser que sim. Os pensamentos começam a ficar mais negativos ou mais recorrentes de preocupação, muito medo, muita preocupação, as situações começam a se tornar desproporcionais pelo tamanho assim, da importância. E claro, situações até mais graves de pensamentos mais ruins, piores, assim, né, de pensar em algo contra si, se machucar, isso é uma coisa muito importante com jovens, eles acabam buscando se aliviar, se cortando, se machucando, então fazendo isso, assim, são sinais importantes. Falando em jovens, doutor, e crianças, a gente tem uma outra pergunta também que vem do nosso público que fala sobre isso, olha só. Doutor, nós gostaríamos de saber quais os sintomas que nós podemos identificar nas crianças durante a convivência social, durante uma colônia de férias, em que eles estão brincando e se divertindo, em que nós, educadores, e que os pais podem buscar ajuda. Em 2 minutos para a resposta da Claro. Valéria, doutor, que lida com crianças. Bem importante, assim, muito boa pergunta. Assim, escola, quais são os ambientes que essas crianças mais ficam, né? Família e escola. Então, uma colônia de férias como se fosse uma escola, criança não, tem dificuldade de verbalizar o que sente, o que pensa, né? É mais difícil. Então, ela vai mostrar no comportamento. Criança é alteração de comportamento. Então, aquela criança que era de um jeito está mais irritada, está mais isolada, está mais difícil, mais chorosa, mais quieta. Em casa vai se ver dificuldade no sono, menos sono, mais sono, alteração no padrão de alimentação, não quer brincar, antes gostava de brincar. Então, é alteração de comportamentos, de hábitos. Ela vai ficar diferente do sistema, do padrão dela, do que se conhece. O que for muito fora do normal. Ainda dá tempo de uma última perguntinha? O doutor é bom de resposta? Doutor, estamos iniciando mais um ano. E esse ano eu tracei algumas metas para serem cumpridas durante o ano de 2025. Então, eu gostaria de saber como é possível conciliar a rotina do dia a dia, a rotina profissional, com o cumprimento dessas metas para que isso não afete a minha saúde mental. Agora o desafio é maior, doutor, em 1 minuto. Tá, vamos lá. Então, assim, essa é fácil e é difícil, né? É equilíbrio. Tudo que a gente precisa na vida é ter equilíbrio. E é extremamente difícil conseguir equilibrar tudo, né? Vida pessoal, casamento, saúde, sono, trabalho, enfim. É importante também estabelecer metas, mas tem que ter um cuidado para aquilo não se tornar algo muito pesado, muito difícil, assim, que acaba até fazendo mal. Tentar ter um equilíbrio e conseguir se dedicar a tudo, assim, dentro do possível, né? Olha aí, eu não disse que o doutor conseguiria responder nossa última pergunta. Muito obrigada, doutor, pela participação.